Durante a ausência prolongada de Cambises no Egito e após a morte de seu irmão, o príncipe Esmérides, dois irmãos da tribo dos magos decidiram usurpar o trono. Tendo a morte do príncipe Esmérides sido mantida em segredo da maioria dos persas, o mago Patizeites, designado para cuidar da casa real, convenceu seu irmão a se passar pelo falecido príncipe, pois ele era muito parecido com o príncipe e tinha o mesmo nome. Com a ajuda de Patizeites, que prometeu cuidar de todos os detalhes, o mago Esmérides foi colocado no trono. Em seguida, proclamaram por todo o reino e ao exército do Egito que todos deveriam agora seguir Esmérides, filho de Ciro, que na verdade era o impostor, em vez de Cambises. Contudo, após a morte de Cambises, a farsa foi descoberta por um persa chamado Otanes. Heródoto assim descreve o modo como os persas lidaram com a situação. Otanes então escolheu dois persas de alto escalão, que ele pensava serem os mais confiáveis, Aspatines e Góbrias, e contou-lhes toda a história. Parece que eles mesmos já suspeitavam de tudo, e então acreditaram prontamente no que Otanes revelou a eles. Eles resolveram que cada um deveria incluir em sua parceria o persa em que mais confiavam. Otanes trouxe Intafrenes, Góbrias trouxe Megabisos e Aspatines trouxe Hidarnes. Assim, eles eram 6. Então, Dario, filho de Estaspes, veio para Susa, saindo da Pérsia, onde seu pai era vice-regente, e ao chegar, os 6 persas resolveram também adicionar Dario a seu plano. Os 7 então se reuniram, fizeram juramentos mútuos e conversaram. E quando chegou a vez de Dario expressar seus pensamentos, ele falou o seguinte: Eu supunha que somente eu sabia que é o mago quem é o rei, e que Esmérides, filho de Ciro, está morto. E foi por isso que eu me apressei para vir aqui, para que eu pudesse planejar a morte dos magos. Mas já que aconteceu de vocês também saberem a verdade, e não apenas eu, meu conselho é agir imediatamente, sem demora, pois o atraso trará o mal. Otanes respondeu: Filho de Estaspes, seu pai é um homem corajoso, e eu percebo que você se mostra tão valente quanto ele. Mas não apresse tanto assim esta empresa de maneira tão imprudente. Pense no assunto com mais prudência. Devemos esperar para começar até que estejamos em maior número. Dario respondeu a isso: Senhores, se vocês fizerem como aconselha Otanes, eu lhes digo que perecerão miseravelmente, pois alguém contará tudo aos magos, desejando recompensa pessoal para si mesmo. Agora, teria sido melhor para vocês buscarem seu objetivo sem ajuda, mas visto que foi do seu agrado compartilhar sua trama com outros, e assim vocês me contaram, digamos então que façamos a ação hoje. Se deixarmos o dia de hoje passar, estejam certos que ninguém os acusará antes de mim, pois eu mesmo levarei todo o assunto diante dos magos. A isso Otanes respondeu, vendo a veemência de Dario: Já que você nos obriga a apressar e não admitirá atrasos, diga-nos então como iremos entrar no palácio e atacar os magos. O lugar é cercado de guardas por todos os lados. Isso você sabe, pois já os viu ou ouviu falar deles. Como passaremos pelos guardas? Dario respondeu: Muitas coisas podem ser feitas cuja ação não pode ser descrita em palavras, e às vezes um plano fácil de explicar não resulta em nenhum feito notável. Você sabe muito bem que os guardas que estão colocados são fáceis de passar. Por sermos quem somos, não há ninguém que não nos permita entrar, parte por reverência e também parte por medo. Além disso, eu mesmo tenho a desculpa mais justa para entrar, pois direi que acabei de chegar da Pérsia e tenho uma mensagem de meu pai para o rei. Que sejam contadas mentiras onde forem necessárias. Todos nós almejamos o mesmo fim, quer mintamos ou falemos a verdade. Aquele que mente o faz para ganhar credibilidade e assim se beneficiar de seu engano. E aquele que fala a verdade espera que a verdade lhe traga lucro e maior confiança. Então apenas tomamos caminhos diferentes para o mesmo objetivo. Se a esperança da vantagem fosse retirada, o que fala a verdade estaria tão disposto a mentir quanto o mentiroso a falar a verdade. Agora, se qualquer guarda do portão nos deixar passar, voluntariamente, será melhor para ele depois. Mas se alguém tentar nos resistir, vamos considerá-lo um inimigo, e assim entraremos e começaremos nosso trabalho. Então disse Góbrias: Amigos, quando teremos uma melhor oportunidade de recuperar o reinado, ou se não pudermos fazê-lo, de morrer? Considerando que nós, persas, estamos sob o poder de um medo, de um mago, de um homem que não tem orelhas. Aqueles de vocês que estavam com Cambises em sua enfermidade não podem deixar de lembrar a maldição que ele lançou sobre os persas em seu último suspiro,
se eles não tentassem recuperar o reinado, ainda que naquele momento não acreditássemos em Cambises, mas pensássemos que ele falava para nos enganar. Portanto, meu voto é que sigamos o plano de Dario e não abandonemos este conselho para fazer outra coisa que não imediatamente atacar o mago. Assim falou Góbrias, e todos concordaram com o que ele disse. Enquanto estavam planejando, as coisas aconteceram como mostrarei. Os magos tiveram uma reunião e resolveram fazer amizade com Prexaspes, porque ele havia sido injustiçado por Cambises, que matou seu filho, e porque somente ele sabia da morte de Esmérides, filho de Ciro, sendo ele mesmo o assassino, e também porque Prexaspes era muito estimado pelos persas. Portanto, eles o convocaram, e para conquistar sua amizade, fizeram-no se comprometer e jurar que nunca revelaria a nenhum homem suas atividades traiçoeiras para com os persas, mas guardaria tudo para si mesmo. E prometeram dar-lhe todas as coisas em grande abundância. Prexaspes foi persuadido e prometeu fazer o que lhe pediram. Então, os magos fizeram esta segunda proposta a ele, que convocariam uma assembléia de todos os persas diante da muralha do palácio, e ele subiria a uma torre e declararia que era Esmérides, filho de Ciro, e não outro, o rei da Pérsia. Deram-lhe essa missão porque o consideravam o homem em que os persas mais confiavam, e porque ele havia várias vezes negado o assassinato e afirmado que Esmérides, filho de Ciro, estava vivo. Prexaspes concordou em fazer isso também. Os magos convocaram os persas, trouxeram-no a uma torre e ordenaram a ele que falasse. Então, afastando de sua mente todas as demandas dos magos, ele traçou a linhagem de Ciro desde Aquemenes. Quando chegou por fim ao nome de Ciro, ele narrou todo o bem que aquele rei havia feito à Pérsia, após o que ele declarou a verdade, que, ele disse, havia mantido oculta até aquele momento, porque não podia contá-la com segurança, mas agora era constrangido pela necessidade de revelar. Disse ele: eu fui obrigado por Cambises a matar Esmérides, filho de Ciro. São os magos que agora vos governam. Em seguida, invocando uma terrível maldição sobre os persas, caso não recuperassem o trono e se vingassem dos magos, ele se lançou de cabeça da torre. Assim, terminou honrosamente a vida honrosa de Prexaspes. Os 7 persas, depois de decidirem atacar os magos imediatamente e não mais adiar, rezaram aos deuses e partiram, sem saber nada da participação de Prexaspes no assunto. Mas quando estavam na metade do caminho, ouviram a história sobre ele. Com isso, desviaram-se do caminho e consultaram-se, os amigos de Otanes sendo totalmente a favor de esperar e não atacar no atual fermento, mas o grupo de Dario insistindo em prosseguir imediatamente e cumprir seu propósito acordado sem demora. Enquanto discutiam, viram 7 pares de falcões perseguindo e dilacerando 2 pares de abutres. Ao verem isso, todos os 7 concordaram com a opinião de Dario e seguiram em direção ao palácio, encorajados pela visão das aves. Quando chegaram ao portão, aconteceu o que Dario esperava. Os guardas, em consideração aos homens mais importantes da Pérsia e porque nunca suspeitaram de seu plano, permitiram-lhes passar sem questionar, por desígnio divino. Entrando no pátio, encontraram os eunucos que levavam mensagens ao rei. Estes perguntaram aos 7 com que intenção haviam vindo, ao mesmo tempo ameaçando os guardas por tê-los deixado passar e impedindo a passagem dos 7. Os 7, sem hesitação, puxaram suas adagas e, apunhalando os eunucos que bloqueavam seu caminho, correram para a ala masculina do palácio. Os 2 magos estavam lá dentro, debatendo sobre o resultado da ação de Prexaspes. Ao verem os eunucos em confusão e ouvirem seus gritos, os 2 magos recuaram, e ao perceberem o que estava acontecendo, prepararam-se para se defenderem. Um correu para pegar seu arco, o outro agarrou uma lança. Assim, os 7 e os 2 magos se encontraram em combate. Aquele que havia pegado o arco percebeu que isso não lhe serviria de nada, pois seus inimigos estavam muito próximos e fortemente o pressionavam. Mas o outro se defendeu com sua lança, ferindo Aspatines na coxa e Intafrenes no olho. Intafrenes não foi morto pelo golpe, mas perdeu seu olho. Assim, estes foram feridos por um dos magos. O outro, que não encontrou utilidade para seu arco, fugiu para uma câmara adjacente ao aposento masculino. 2 dos 7, Dario e Góbrias, lançaram-se para dentro da câmara com ele. Góbrias e o mago lutaram engalfinhando-se, enquanto Dario hesitava, confuso pela escuridão, temendo ferir Góbrias. Góbrias, percebendo Dario parado, gritou perguntando por que não atacava. Por medo de acertar você, respondeu Dario. Não, disse Góbrias. Ataque com sua espada, mesmo que tenha que atravessar-nos aos 2. Então Dario estocou com sua adaga e, por sorte,
acertou o mago. Tendo matado os magos e cortado suas cabeças, deixaram os seus próprios feridos no local, devido a seus ferimentos e para proteger a Acrópole. Os outros 5, carregando as cabeças dos magos, correram com gritos e muito barulho, convocando os outros persas a auxiliá-los, explicando o que tinham feito e mostrando as cabeças. Ao mesmo tempo, mataram todos os magos que encontraram. Os persas, ao ouvirem o que havia ocorrido com os 7 e como foram enganados pelos magos, julgaram correto fazer o mesmo, sacaram suas adagas e mataram todos os magos que encontraram. E se a noite não tivesse caído, não teriam deixado nenhum mago vivo. Os persas comemoram este dia mais do que qualquer outro, e nele celebram uma grande festa, chamada pelos persas de o Massacre dos Magos. Durante a festa, nenhum mago pode ser visto ao ar livre, mas permanecem todos dentro de suas casas durante essa data.